parte para a guerra, né, com mais ênfase, no caso agora que justamente não tem mais quem impeça normalmente de enfrentar Arjuna. Então aquele grande momento da história onde o Dharma é colocado no jogo, né, realmente na luta entre os dois, sendo entendendo que cada um dos membros dois tem o caminho dármico, né, então entendendo, então colocando nossa, né, compreendendo, colocando para a gente compreender a situação de que não existe somente um Dharma, existem os Dharmas, né, o processo do certo para cada ser, que em cada um dos membros lados eles estão seguindo o seu próprio Dharma. Dentro do seu próprio Dharma tem as consequências, né, realmente dos seus atos, né? Então estão aqui, estão na condição, na situação de, né, realmente pede igualdade, seria basicamente isso, né? Como demonstra como a linha entre o certo e errado é muito tênue e a gente fica justamente nesse processo de compreender qual o Dharma mais dharmico, né? mais próximo do certo. Dentro do ponto de vista, dependendo de qual é o ponto onde você está olhando, o Dharma se apresenta de forma diferente. Então, essa é a nossa luta interna, né, no mundo, para poder justamente conseguir compreender e viver, né, um processo do correto, do certo, né? Então, ele está aqui nessa situação, e aí, no caso, tem a condição ele não tem mais nenhuma arma diferente de que Arjuna, né, tem do outro lado, e aí então estão em pé de igualdade e eles têm que ver, a única diferença que tem entre eles agora, nesse momento, seria, né, o quadrigário, né? O quadrigário seria justamente o carro de guerra que ele tem ali, que seria quem conduz ele, né? De Arjuna, quem conduz é Krishna, nada menos do que Krishna. Então, e no caso, ele não, Karna, no caso, não tinha um quadrigário da sua altura, vamos dizer assim. Então ele pede para o Duryodhana, entra um nome interessante, Shalya, né, o rei Shalya, né, que nada mais é que tio, né, de Nakula e Sahadeva, irmão de Madri, né, que é mãe de Nakula e Sahadeva. Como Shalya foi parar desse outro lado? Né? Eu citei, né, na história, uma situação que agora eu vou, né, justamente desenrolar para vocês, no caso, né, no momento em que justamente estava certo da guerra, e aí no caso os generais, né, os reis estavam se encaminhando para a guerra. Shalya, né, justamente então como, né, tio, né, de Nakula e Sahadeva, evidentemente já tinha o seu lado. Então eles estavam, justamente o rei com o seu exército estava indo para, né, para no caso, Kurukshetra, no caso não, né, não é nem Kurukshetra, é para o reino, né, para o reino, e esperava encontrar Yudhishthira para se colocar à disposição. Só que antes de chegar, né, justamente no meio do caminho ali, mais próximo já ao reino, né, ele encontra um banquete realmente já pronto para eles, recebendo eles, e eles, né, justamente é convidado para participar, e assim eles vão, né, realmente, né, se faz justamente, aceita o convite e vai participar do banquete pelo tempo que tinha ali. Assim que se banqueteou, no caso, que ele se aproveitou do banquete, ele justamente foi pedir justamente para chamar Yudhishthira, né? Me chame Yudhishthira, quero, né, agradecer pelo banquete. E Duryodhana, né, aparece e fala, mas esse banquete não é o de Yudhishthira, é meu, né, oferecendo para você. Como ele já tinha aceito, realmente, então foi como se eles já tivessem ali naquele momento fechado, né, o acordo entre, né, na guerra. Então foi um golpe, uma jogada, né, de Duryodhana e Karna, realmente, e, enfim, e os seus compactos, para poder ter Shalya, né, justamente como, né, participante da guerra pelo lado dos Kauravas. E assim, né, aconteceu. Então Shalya foi então obrigado a estar justamente na guerra, no momento de guerra com os Kauravas. Ele foi até o Yudhishthira, né, e seus sobrinhos, né, realmente diretos na Nakula e Sahadeva, pediu desculpa, né, pela situação, pelo equívoco, realmente, e o Yudhishthira de pronto falou, não, ok, né, eu entendo, eu compreendo que né, você foi enganado,
E o Dharma é esse, né? Se você, né, justamente aceitou sem saber, né, ainda assim você aceitou, siga o seu caminho. Na coisa saber já não pensa tão assim, né? Eles ficaram muito chateados, né, com o seu tio, e ficou realmente desbravejou, falou que, né, justamente ele estava, né, dizendo que os dois, né, por isso Saradeva não eram irmãos realmente de Pândavas, que era, né, meio irmão, e o Yudhishthira parou e falou: opa, você nunca mais fale uma coisa dessa, vocês são nossos irmãos igualmente, né, como sempre fomos, e enfim, ele faz né, daquela limpada, né, desse pensamento de meio irmão, não tem meio irmão, é irmão e ponto, né? E então Shalya foi colocado na situação de lutar pelos Kauravas contra os seus sobrinhos e, né, os Pandavas como um todo. Assim então foi. Ele é um guerreiro então, né, muito forte, muito realmente bom, né, e um excelente quadrigário, né, que é justamente aquele que leva, né, o carro de guerra, né, justamente. Ele é muito bom, muito hábil nesse sentido. E aí então entra a situação de que Karna não tinha um grande quadrigário e precisava então de Shalya. Pediu para Duryodhana interceder, já que Shalya, né, não gostava de Karna, né, justamente por toda essa condição, realmente. E também Duryodhana, ele também não tinha apreço tanto por Duryodhana. Mas, né, o rei Duryodhana pediu então para Shalya que ele fosse um quadrigário, né, justamente de Karna. Ele ficou relutante, mas que assim seja. Foi, né, realmente ser quadrigário. O que trouxe uma situação, né, inusitada, mais uma vez, né, como todas as partes, né, do Mahabharata existe, e na guerra também, de situação de, né, justamente acabar dispendiando, né, colocando, né, o seu propósito de estar naquela condição. Que aí no caso, né, como ficou então o processo de preparação da guerra ali entre Arjuna e Karna. Arjuna então estava com o seu quadrigário, né, o Krishna, seu, né, justamente mentor, né, que falou, né, justamente orientou todos os processos da guerra, né, realmente, né, só com fala, mas não em ação física. Também estamos desenrolando dessa história também, que aí, né, vamos depois. E do outro lado tem Karna, né, realmente agora com Shalya como quadrigário. Só que, porém, né, em vez de um mestre que ele teria ali para levá-lo, né, ele tem uma pessoa que não tem apreço por ele. Então, Shalya faz um trabalho realmente psicológico, né, em cima de Karna, que apesar de estar ali então, né, pronto para a guerra, né, para levar o carro, mas levou fisicamente o carro, mas psicologicamente ele sempre ficava, né, dentro do processo, falando: nossa, como Arjuna é bom, nossa, como, né, esse guerreiro é, né, brilhante, nossa, né, fazendo várias, né, realmente colocações de que o oponente, Arjuna, era brilhante, maravilhoso, enquanto o Karna, né, realmente não era, né, levado em consideração, era colocado então como um ser qualquer. Isso já, né, no psicológico de Karna, que já tem a sua fragilidade emocional, né, acentuada, né, realmente, que ele justamente tem, né, o sentimento de rejeição, né, eterna, né, de vida inteira. Nesse momento da guerra, que é aquele momento, né, que agora eu vou, né, realmente destruir, vou acabar, e ainda tem esse processo psicológico sendo produzido. Então ele colocou-se na situação de que ele precisava, né, queria e estava com tudo ali para poder, né, ir para cima, mas emocionalmente estava ferido. Mas talvez, quem sabe, né, foi colocado dúvidas, né, realmente nesse momento. Então traz mais né, uma visão arquétipo, né, mais uma situação aqui para a história, que aí o, né, Karna então se está, né, está na situação de ter aquela, né, hesitação, né? Ele está ali para fazer tudo, mas hesitando, né, realmente lutando, mas sem ter aquela, né, sem aquela auxílio de alguém que está, de um amigo, realmente, nesse momento não tem Duryodhana para ficar ali, né, tocando ele, né, falando: não, você é bom, né, ali não tem, nesse momento ele está justamente: olha como o outro é bom, olha como, né, você está vacinado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, né, a luta, isso que eu estou falando,
já está se desenrolando entre Arjuna e Karna. Agora, nesse momento, já estão todos os dois nos carros, e é aquela luta justamente com lanças, com, né, espada também, né, de um carro para outro, flechas, todos, né, meios de, né, todas as armas que são utilizadas na guerra estão utilizando agora. Então, e aí, nesse momento, Shalya foi decisivo, né, colocando aquela pulguinha atrás da orelha de Karna. E Arjuna, por outro lado, tinha Krishna sempre falando, né, dando os melhores conselhos, né? Como foi colocado no início da guerra, né, o conselho do yoga, né, o certo, né, o caminho do yoga, karma yoga, né, o caminho da ação, né, certa, correta, que o próprio Krishna passou todo o conhecimento do yoga para Arjuna. Então ele tinha ali um mestre, enquanto o outro tinha um, né, não mestre, né, alguém que colocava ele para baixo. E nesse ponto foi decidido dessa forma, né, realmente nesse processo. Que aí dentro da questão toda, o Karna não conseguindo realmente matar Arjuna com os seus poderes, sua forma, somente ele, né, realmente, quando utilizou então de efeitos, de coisas que justamente auxiliassem nesse processo. Uma flecha justamente que ele foi lançar, que ele fez uma serpente, né, ficar enrolada nessa flecha e lançou para Arjuna. E aí, né, Shalya falou, lance ela no centro do peito, né? Só que com essa dúvida justamente entre o certo, né, que ele estava colocando ali, o cara não falou, não vou lançar no peito, eu quero acertar a cabeça, eu quero cortar a cabeça, eu quero fazer, né, justamente na cabeça. Com isso, justamente por não confiar no seu quadrigário, ele lançou na cabeça, e Krishna, como um excelente quadrigário, né, desviou o carro e fez com que a flecha que ia acertar a Arjuna pegasse somente na coroa, né, justamente de Arjuna, e passasse. Então não acertou, né, por conta justamente desse conflito, né, emocional e, né, dos seus mestres ali. E quando assim acontece então um momento, né, também chave, né, do carro, né, justamente aí tem um processo justamente do Dharma, né, uma assertiva, né, uma colocação que foi feita, onde o carro de Karna atola. Estranhamente atola, né, realmente, que não estava numa situação para isso, mas o carro atola uma das rodas, e essa roda não sai dali, mesmo com o quadrigário, né, justamente Shalya tentando tirar o carro, não saiu, ficou preso nessa situação. E aí gritaram para, né, no momento decisivo, né, que se não se resolvesse aquilo, ele, né, era precisando, né, da ópera ali. O cara, né, então foi colocado na situação, lança sua Brahmastra, chame, né, no caso, o poder de Shiva e tal. Ele foi então colocado para fazer a última ação que ele tinha para fazer. Então a única forma dele sobreviver naquele momento, ele justamente, né, invocar a Brahmastra e matar tudo ali, destruir, para poder justamente sair vencedor. Ele estava numa situação que o carro dele já não funcionava mais. E aí então ele foi meditar para poder chamar a Brahmastra. Só que, como o seu grande mestre, né, um dos mestres justamente mais grandes, né, falou, né, colocou que ele, no momento que ele mais precisasse do mantra da Brahmastra, ele não conseguiria lembrar. Assim foi. Um mantra pequeno que ele sempre na vida, justamente depois de conhecer, lembrava, era fácil, simples. Nesse momento do desespero, né, da angústia, de todo esse processo emocional que ele estava, ele esquece o bendito mantra. Sem esse mantra, ele não conseguia resolver. E aí ele, né, tenta lembrar de todas as formas e, né, informa ele, né, faça isso, é a única coisa que você tem para poder justamente sobreviver, para você, né, ganhar a nossa guerra e tal. E ele não lembrava. Ele caiu, né, abaixou a cabeça e falou, não me lembro. Não lembro. Não lembrou. Não teve como, realmente, mesmo com todo esforço, realmente, para ter lembrança, não conseguiu.
E aí ele se colocou na condição que tinha que então descer do carro e tirar a sua roda, né, realmente do carro, para tirar e para continuar a guerrear. Sem isso ele não poderia justamente continuar. E desceu do carro, né? Desceu do carro e foi para a roda estar lá, né? Fazendo força para poder tirar a roda justamente do chão. Entra um outro, né, ponto também, né, decisivo e crucial da guerra, que é onde justamente no comando, no acordo de guerra, tinha, quando uma das partes estiverem desarmados ou de costa ou, né, sem condições de guerra, não poderia guerrear. A Krishna e Arjuna então estavam ali pronto, de frente ali para Karna, ou melhor, de costa, né, na costa de Karna, e Karna tentando arrancar a roda, e ele está pronto, já puxou o seu arco e flecha para poder justamente resolver o problema. Aí Karna invoca, né, chama realmente Arjuna para fazer participar do Dharma, né, fazer a ação dármica, né. Não é dármico você, né, lutar comigo nessa condição que eu estou. Eles colocam a situação então de que não poderia, né, realmente Arjuna ter alguma ação contra ele. Aí Krishna fala para Arjuna e para todos ali, e principalmente para Karna. Aonde estava o Dharma? Quando você ofendeu Draupadi, né, somente, que também tem história dele, né, ofendendo a Draupadi lá no jogo de dados, falando que, né, justamente ela era uma puta, né? Foi dessa forma que ela seria uma puta, que ela seria isso, né, por ter casado, né, tá com 5 homens, que é o casamento de Draupadi com 5 pândavas, né, colocou, né, a situação, né, de guerrear enquanto noite, né, onde estava o Dharma quando você guerreou à noite? Onde estava o Dharma? Ele foi colocando as situações. Onde estava o Dharma em todas as suas ações? Se você segue o Dharma, por que você fez então isso? Nesse momento, então, o Dharma não vai te ajudar, né? Então, não tem como você pedir, né, que o Dharma me faça o melhor por mim se eu faço ações ruins. É esse o ponto chave da história, né? Um dos, né? Então, como é que eu vou, né, requerer, né, ou receber do universo, né, justamente uma boa ação se eu utilizo de más ações na minha vida? Não, agora não tem Dharma. Agora tem karma, sua ação, reação. Agora a reação à sua ação é essa. Falou para Arjuna, lance a sua flecha. E Arjuna já estava lá pronto, soltou. Decepando, né, a cabeça de Karna e destruindo ali então qualquer possibilidade que os Kauravas tinham de vitória. Então, esse momento realmente é aquele, né, ápice realmente da guerra, onde então se destrói todas as possibilidades de vitória de Karna. E aqui nesse momento os Pandavas têm se colocado então, né, vitoriosos, né, perante a guerra, apesar de existir guerra, né, ainda continua-se. A história desenrola mais um pouco nesse ponto, que ainda tem Dushasana, né, tem os irmãos de Duryodhana, tem o próprio Duryodhana, né, que está ali também nesse processo, né, mas o ponto é que agora já era, né, de regra, né, a história realmente se foi, porque, né, os grandes generais já morreram. Então, assim acontece, né, todo o processo de guerra, né, realmente, de Arjuna e Karna, assim finaliza esse processo todo. Então, vou continuar falando alguns pontos, né, que ainda faltam aí, mas